senhores estão felizes? Vamos responder a uma pergunta de um dos nossos inscritos. Ele diz o seguinte, vamos lá. Pergunta do Felipe Gomes. Muito bom seu questionamento, a gente vai tentar explicar aqui em poucas palavras para vocês. Ele fala que uma seguradora arrumou o carro do terceiro e o terceiro não ficou satisfeito com o serviço que a oficina prestou no carro dele. E além dele não querer retirar o veículo lá da oficina, ele fica entrando em contato com o segurado, reclamando que o serviço não ficou bem feito. E aí ele questiona o que fazer nesse caso. Então vamos lá. Nesses casos, a gente precisa entender primeiro como que funcionam as obrigações. O segurado, qual que é a obrigação jurídica dele a partir do momento que ele colide com o veículo terceiro, né? Ele sendo responsável pela colisão. Eu cometi um erro, colidi com o seu veículo, mas fique tranquilo, eu tenho seguro, né? A gente vai resolver isso aí acionando o seguro para terceiros. Então, qual que é a obrigação jurídica do veículo segurado, do dono, né, do veículo segurado? Entrar em contato com a companhia de seguros pelo 0800 ou via corretor de seguros e abrir o comunicado de acidente, ou vulgarmente conhecido como aviso de sinistro, que não tem nada a ver com sair sinistro no documento, por isso que eu friso bem vulgarmente aviso de sinistro. O ideal seria a gente sempre entender como comunicado de acidente junto à companhia de seguros. Ele vai contar o que aconteceu, ele vai fazer menção do endereço, uma estimativa de horário pelo qual ocorreu o acidente. O atendente, a atendente que estiver falando com ele vai questionar se ele assume a responsabilidade pelo acidente. Ele assumindo a responsabilidade, sequer vão pedir boletim de ocorrência, porque ele já assumiu a responsabilidade, então não tem o que se falar aí em termos de boletim de ocorrência, enfim. Bom, nesse momento gera o número do comunicado de acidente do segurado, independente se o segurado vai acionar para arrumar o carro dele ou não, né, o carro segurado, ele tem que abrir o comunicado de acidente. Nesse momento ele compartilha o número desse comunicado de acidente com o veículo terceiro, com o proprietário do veículo terceiro. E então essa pessoa vai entrar em contato com a companhia de seguros ou até mesmo com o corretor do segurado e vai solicitar a abertura de comunicado de acidente para veículo terceiro. Vai contar o que aconteceu, aonde foi, o horário. Vai ser solicitado, né, cópia de habilitação, cópia do documento do veículo, justamente para identificar se está tudo certinho juridicamente falando. E a partir desse momento a relação é veículo terceiro com a seguradora ou com o corretor de seguros. O veículo terceiro ele não pode importunar mais o segurado, porque a obrigação jurídica do segurado cessou, ele já fez a parte dele, não tem porquê ele continuar sendo importunado pelo terceiro, certo? Então daqui para frente vai ser agendada a vistoria, lembrando que o veículo terceiro ele pode sim escolher a oficina de livre escolha, de sua confiança, desde que essa oficina tenha CNPJ para apresentar nota fiscal para receber o serviço depois, nota fiscal de peças e serviços caso a companhia passe a compra de peças para a oficina. E a oficina ela tem que estar atenta que quem dá o preço no nosso serviço não é nós da oficina, e sim os parâmetros da seguradora. Cabe algumas regulações, algumas negociações, sim. Mas fique atento, muitas oficinas dão não acordo de valores com a companhia por não saber trabalhar a companhia de seguros. Mas que fique claro que o veículo terceiro ele também pode escolher a oficina de livre escolha, da sua confiança. Se ele não tem, ele vai escolher uma oficina referenciada. A maioria das companhias de seguros elas trabalham com uma lista de oficinas que já passou pelo crivo, já foi atestado, aprovado e comprovado que são oficinas capazes de prestar serviços dentro das diretrizes das companhias de seguros, dentro do que a SESV Brasil pede, dentro do que a SUSEP pede, e não vai ter problema nem com a seguradora e nem com os clientes, seja ele segurado ou terceiro. No caso do nosso amigo aqui que ele nos questiona, o fato é simples. O segurado deu o comunicado de acidente, arcou com a obrigação jurídica dele, a seguradora arcou com a responsabilidade de indenização. Veja, a seguradora é responsável
do valor daquele veículo e do valor contratado para terceiro. Isso é uma coisa que a gente pode discorrer também mais para frente. Então, a obrigação jurídica da companhia é arcar com os custos e, no caso de uma oficina referenciada, garantir que essa oficina entregue um serviço de qualidade para o cliente. Uma vez que esse cliente está insatisfeito, é necessário que a companhia de seguros seja avisada. Mas como que funciona esse rito? Você fez o carro. Eu vou usar o meu exemplo. Fiz o meu carro, veículo terceiro, fui buscar o carro, me agradou. Vamos lá, que aqui na pergunta ele não fala o que desagradou o dono do veículo terceiro. Mas geralmente, via de regra, diferença de cor, inobservância de preceito fundamental, alinhamento entre painéis, são situações que acontecem corriqueiramente, má execução de reparos no quesito funilaria, né? Ou até mesmo aplicação de peças paralelo, peças usadas. Não é para acontecer, mas infelizmente a gente tem aí notícias de que isso acontece. Uma vez que isso é apurado pelo cliente, uma vez que o cliente nota esse tipo de situação, ele deve solicitar o gerente da oficina, né, ou responsável dessa empresa, e demonstrar sua insatisfação. Olha, infelizmente eu não concordo com a aplicação do serviço que você fez no meu carro e eu quero solicitar uma garantia para que o serviço fique da maneira que tem que ficar, seguindo os padrões da montadora, seguindo os padrões previstos, né, na legislação, para que eu não venha ter problema na hora de vender esse carro, ainda que surja um apontamento de colisão, mas de maneira que eu consiga demonstrar para o comprador do meu veículo que, não, realmente houve uma colisão, infelizmente, eu estava andando, aconteceu, mas está aqui, ó, foram usadas peças genuínas, o serviço seguiu o rito processual da montadora do meu carro, não tem diferença de cor, o carro não está desalinhado entre painéis, não há que se falar em depreciação do patrimônio. Ponto final. Existem depreciações, né, outras situações que o pessoal gosta de bater nessa tecla para pagar mais barato e depois vender mais caro. Fato, né? Nossa conversa não é nesse lado hoje. Uma vez que o responsável dessa oficina ou essa oficina nega o pedido de garantia, o pedido de refazer o serviço, aí você como cliente, no exemplo nosso, eu como cliente, então você não vai arrumar o carro? Não tem problema. Entre em contato no 0800 da companhia ou com o corretor de seguros, né, do veículo segurado, e solicita a reclamação. Olha, eu fui buscar o carro não está dentro da conformidade do que se é direito, não é nem o que eu queria. Também venhamos e convenhamos. Existe o parâmetro de cada montadora. E existe o que o cliente às vezes exige que está fora do parâmetro. Então a gente está trabalhando aqui dentro de um exemplo que a oficina não seguiu os parâmetros da montadora do veículo em questão. E então você vai solicitar para que a seguradora faça uma vistoria de qualidade. E a seguradora ela tem a obrigação de enviar um perito no local, na oficina. Ela tem prazo para fazer isso, uma vez que você fez a reclamação via saque, via chat, telefone ou até mesmo o corretor intermediou, de 3 a 5 dias úteis ela tem que resolver esse problema, isso garantido por lei. E geralmente é muito rápido, uma vez que reclamou, no outro dia, dependendo da região que você está, o perito já vai até a oficina, lembrando que nós não estamos em período de pandemia mais, graças a Deus, e agora os peritos estão trabalhando externo. Existe sim uma linha de raciocínio para manter tudo digitalizado, para tentar agilizar os processos, mas tem perito para ir na oficina, isso é fato. Esse perito da companhia ele vai conferir se esse serviço foi bem realizado. Nossa pergunta do nosso inscrito aqui, ele fala o nome da seguradora, cujo qual eu não vou mencionar aqui. E muito me estranha porque essa seguradora que ele mencionou aqui, ela só paga a oficina mediante a vistoria de qualidade, porém existe uma linha de faturamento. Até R$ 4.500, se não me falha a memória, pelo menos no estado de São Paulo, essa companhia de seguros, ela não exige vistoria de qualidade. Mas isso não quer dizer que você, como cliente, não tem direito de exigir. Então você abriu a reclamação junto à oficina, a oficina não acatou. Você vai até o corretor ou até mesmo direto no saque da seguradora,
abre a reclamação. A companhia tem o dever, a obrigação de enviar o perito até a oficina e ele vai conferir, né, o que aconteceu. Geralmente é difícil você conseguir conciliar a chegada do perito com o dono do carro, porque o perito ele tem uma carga de trabalho diária, né? Então ele não consegue agendar um horário, dificilmente funciona. Mas você pode exigir, né, da companhia, até mesmo da oficina, que te avise a hora que o perito chegar lá, porque a reclamação é sua, não é da oficina. Não é a oficina que está reclamando, é você. Então faz sentido você estar lá na hora, mas nem sempre caseia. Aí a gente tem que usar um pouco de bom senso, porque o perito também é um ser humano, né? Dito isso, a seguradora ela vai executar essa nova vistoria e vai apontar aquilo que tem que ser refeito. Nesse momento, essa oficina ela é obrigada a refazer esse serviço, sob a pena de não receber o faturamento desse carro, né? Até que seja refeito esse trabalho e entregue ao cliente. O cliente ele tem que assinar um termo de retirada quando ele vai buscar o carro na oficina, e é com esse termo que a oficina recebe os valores, né, de mão de obra, de peças, enfim. Uma vez que a oficina negue esse trabalho e a companhia entenda não, é devido, porém a oficina não quer fazer, o cliente vai solicitar para a seguradora uma nova oficina para que esse carro seja removido dessa oficina que se nega a dar a garantia, uma vez que o perito já aferiu, não, realmente vocês ramelaram aqui, vocês precisam fazer o carro melhor. Então esse carro vai ser levado para uma outra oficina de referência da companhia. A companhia vai arcar com os custos inicialmente de refazer esse carro e a oficina vai ser penalizada com o pagamento do serviço na outra oficina, né? Ela não vai receber esse carro. E dependendo da gravidade da reclamação, ela pode ficar 30 dias sem receber nenhum veículo da companhia e até mesmo perder o credenciamento, o referenciamento. Então, assim, está lidando com um assunto muito sério. Então, por um lado, a gente falou do cliente, né, em termos da seguradora, da oficina. Por um outro lado, você, cliente, tem que avaliar o que foi combinado. Né? Tá dentro, por exemplo, a batida foi no canto frontal esquerdo. O sinistro, né, o comunicado de acidente se refere ao canto frontal esquerdo. E aí você está reclamando de um problema na traseira lado direito, que não tem nada a ver com o evento frontal, que não está nem relacionado no comunicado de acidente. Então a gente tem que ter um parâmetro, um equilíbrio, né, para que ambas as partes realmente estejam dentro do seu direito. Na nossa pergunta, ficou claro que a oficina não quer arcar com a responsabilidade de fazer o retrabalho. A seguradora que foi mencionada no comentário, ela tende aí em algumas regiões a pagar um pouco abaixo do que as outras companhias pagam para as oficinas. Eu vejo que vem mudando isso, né? Nos últimos meses aí as coisas estão se equiparando, mas ainda em algumas regiões, eu não sei de onde ele fala aqui, ainda tem uma diferença. E infelizmente algumas oficinas não conseguem entender. Independente do preço que eu negociei para fazer o serviço, a qualidade minha tem que ser acima da média. Independente. Entendeu? Eu não posso descontar no serviço a minha bronca porque eu não fechei o orçamento que eu queria. Então não faça. Já falo, ó, infelizmente essa companhia eu não atendo, ela não está de acordo com as diretrizes da minha firma, por esse motivo eu não atendo. Agora, se você pegou o serviço, amigão, você tem que entregar, você tem que fazer o seu melhor. Entendeu? Se o cliente reclamar, vou tentar refazer. Uma vez que a seguradora mandou o perito, já deu ordem para refazer o carro, não foi refeito, foi para outra oficina, tem que ser refeito. Agora, dica de ouro que a seguradora não quer que você saiba. Você tem o direito de remover o carro para uma oficina particular uma vez que a referenciada não deu conta do recado e não se responsabilizou no pós-venda. Porque a gente tem ali o pré-venda. O que é o pré-venda? O carro bateu. Foi escolhido sua oficina, a venda foi realizada. Aí você executou o serviço. O cliente reclamou, pós-venda. São 3 pontos do tripé que muitas vezes as empresas no Brasil não levam em consideração. Então você tem que ficar atento. Se porventura você, eu não quero mais oficina referenciada, já perdi a confiança com a oficina particular. Porém, essa oficina particular ela vai trabalhar nos parâmetros dessa companhia de seguros. Né? Os valores hora trabalhado, não adianta, agora porque vai refazer, não. Quem dá preço no serviço de funilaria de pintura, mecânica, elétrica, dentro de uma oficina,
Quando o crivo é seguradora, é a companhia de seguros que dá o preço baseado na SESV Brasil, que é o órgão que administra as questões de colisão e reparabilidade no Brasil. Se você tem curiosidade de conhecer, eu vou deixar o link da SESV Brasil aqui para vocês verem, na descrição do vídeo, o link da SUSEP também, que são canais importantes aí que vocês podem estar acessando. Dito isso, espero ter respondido a pergunta do nosso amigo. Provavelmente essa era uma dúvida que talvez vocês também tinham. Eu espero que tenha conseguido sanar. Tendo mais perguntas, manda pra gente que a gente responde. A gente está aqui para trabalhar para vocês. Fechou? E vamos para cima. Valeu!